E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o nosso podcast? Esse campeonato brasileiro, ele é um espetáculo, né? Ele é um espetáculo. A gente pode fazer a leitura, a avaliação, a análise do campeonato brasileiro de várias formas, né? É tido como um dos campeonatos mais competitivos do mundo e, e por vários fatores, né? Por vários fatores que a gente pode colocar esse rótulo do Campeonato Brasileiro como um dos maiores, mais competitivos do mundo. Mas isso não sou eu que digo, isso são os ex-atletas. Não são apenas os comentaristas, porque às vezes os comentaristas esportivos eles são até mais duros na crítica, né? De que o Campeonato Brasileiro ele é muito competitivo, porque algumas equipes abrem mão do campeonato, algumas equipes priorizam outras competições, porque às vezes o nível técnico não é compatível para que haja uma hegemonia no campeonato. Então são uma série de argumentos e como eu disse, muitos ex-atletas, né, comentaristas hoje, dizem que é o campeonato mais competitivo do mundo. Isso não são apenas atletas que jogaram no Brasil, são atletas que jogaram fora do país também. E é engraçado, né? É engraçado porque a gente espera muitas vezes ver um jogo divertido das equipes que estão no topo da tabela, né? Quando você pensa no Flamengo de 2019, mesmo aquele Santos, né, daquela mesma temporada, né, era muito divertido você ver jogos das duas equipes. E eram duas equipes que estavam no topo da tabela. Quando você olha para a parte de baixo da tabela, muitas vezes os placares são elásticos, existem problemas técnicos das equipes, mas você não espera ver um jogo tão divertido. Você espera ver um jogo sofrido, né? Um jogo ele é legal pelo aspecto emocional, né? Da entrega, do coração. Mas recentemente a gente viu duas equipes que se enfrentaram, inclusive neste domingo, que estão protagonizando talvez um dos momentos mais divertidos do nosso campeonato. A gente viu um Botafogo no primeiro turno fazendo uma campanha absolutamente espetacular. Não era um futebol vistoso, mas era muito bacana de assistir, né? O momento, a vibe saindo de uma equipe que, daqui a pouco o Palmeiras passa, daqui a pouco o Flamengo passa, passando por uma equipe num segundo estágio de, olha, quem sabe, né? Quem sabe, mas eu ainda acho que o Palmeiras e o Flamengo vão chegar para um terceiro estágio onde a gente olha e fala, o Botafogo já é praticamente campeão. Então foi muito entretenimento, foi muito divertido ver aquela sequência, aqueles resultados absolutamente espetaculares, né? Campanha absurda dentro de casa, com 100% de aproveitamento, mas hoje quando a gente olha para baixo da tabela, e aí a gente pode questionar muitas coisas. A qualidade técnica, as opções táticas, as escolhas, as substituições, goleadas que muitas vezes são construídas em erros bizonhos dos adversários, mas isso não deixa de ser entretenimento. Eu me recordo da partida entre Corinthians e Grêmio, que olha, eu vi muita gente até dando um descrédito, né? Também as duas defesas são uma loucura, mas isso não deixa de ser divertido. Vai falar que não é divertido ver uma partida com muitos gols? Então, quando você olha para baixo da tabela hoje, quando você olha para um Santos, o Vasco já é a segunda partida que não é muito legal, mas é importante a gente destacar que é a segunda partida fora de casa também. Mas até então, o Vasco, cara, muito bacana, muito entretenimento e até o próprio América. O próprio América em partida contra o Vasco, agora contra o Cruzeiro, uma equipe, cara, assim, muito bacana de assistir. Não tá vencendo, não tá conseguindo resultados, muito provavelmente vai ser rebaixada, injusto, de forma injusta, mas a injustiça, ela é entre aspas, né? Porque a injustiça que a gente coloca é pelo que a gente viu muitas vezes do primeiro turno e agora o que a gente vê do América do Wagner Mancini e agora o que a gente vê do América do Fabian Bustos. Que joga bola. É uma equipe que joga bola, mas ninguém fica na zona do rebaixamento por demérito,
É por méritos, né? É por méritos, na verdade. Por ter feito um planejamento todo equivocado. E aí vem um presidente depois falando que. Presidente não, né? Quem foi? Dirigente, enfim. Eu nem trouxe essa notícia aqui porque para mim é perda de tempo. É perda de tempo. Me recordo do presidente, não, dirigente do Grêmio, Denis Abraão, né? No ano do rebaixamento reclamando de arbitragem, né? Fazendo todo aquele espetáculo pirotécnico coletiva. A gente viu agora recentemente dirigente do Coelho falando da Operação Vasco da Gama, né? Ah, gente, isso aí, por isso que eu falei, eu nem trago para não dar moral, né? Porque agora é a Operação Vasco da Gama. E no primeiro turno, né? Quando o América executou e com certo sucesso a Operação Sul-Americana, né? E hoje paga um preço caríssimo pela sua escolha. Mas hoje é divertido. Você pode até olhar hoje, pô, o América merecia estar nessa situação? Ah, não merecia, né? Mas está lá pelos próprios méritos também, né? Enfim, gente, a gente vai ouvir ao final do podcast de hoje a coletiva do Marcelo Fernandes, o famoso presuntinho. Aí eu não vou chamar ele de presuntinho porque, cara, eu acho que é um nome até um tanto quanto pejorativo, né, com o shape, né, do treinador do Santos, agora treinador efetivado, tá? Eu acho uma sacanagem fazer isso, né? A gente dá risada porque é um tanto quanto folclórico, mas não é muito legal, tá? Então, o torcedor apelida carinhosamente, ele vai ser perguntado em relação a isso na coletiva, ele até joga pro torcedor, mas respeitosamente, né? A menos que se torne realmente algo muito folclórico, mas a menos que é a mesma coisa do Guto Ferreira chamá-lo de gordiola, né, cara? Assim, eu acho que não é legal, né? Só porque é apenas pelo fato de ser gordinho, acabam dando esses apelidos que têm um tom pejorativo, apesar do personagem não se incomodar com isso, mas eu não. Eu citei o nome porque o torcedor vem citando carinhosamente e ele mesmo falou, né, sobre isso na coletiva, mas Marcelo Fernandes, o cara da retomada, assim como foi Ramon com Vasco, o treinador da retomada, agora Marcelo Fernandes, treinador da retomada do Santos nesse Campeonato Brasileiro. E olha, se antes a gente via um cenário negativo, é a segunda partida consecutiva do Santos praticando um futebol divertido, ofensivo e com uma promessa gigantesca de que o rebaixamento pode estar com os dias contados. Rebaixamento não, fugir do rebaixamento, né? O rebaixamento são dias contados, né? Porque o Santos vai ficar na Série A, né? O risco de rebaixamento. Agora sim, o risco de rebaixamento pode estar com dias contados. Ele vai existir e ele vai perseguir o Santos e assombrar o Santos muito provavelmente até o final da temporada. Mas, se continuar jogando com essa confiança, com essa irreverência, é óbvio que uma hora essa empolgação e essa fórmula se esgota, como a gente olha para o Vasco hoje. Mas é uma postura diferente. O time mostra coisas diferentes que mostram uma perspectiva, uma ótica diferente de que dá para ser um ano diferente, tá? Então vamos embora. Fica o convite para você, torcedor santista. Eu até tinha dito ontem que muito provavelmente eu ouviria o Abel, mas em virtude do resultado não tem como deixar uma moral para o Marcelo, porque, cara, assim, a gente pode, e muita gente pode até desqualificar o trabalho, mas independentemente assim do trabalho que é dentro de campo, até porque ele não pôde treinar muita coisa, mas é pela questão da mobilização, a questão do psicológico, do aspecto anímico. É por isso que a gente traz a coletiva, porque ele fala coisas importantes, né? E mostra que é um treinador que mudou a cabeça dos atletas dentro do clube. Que foi o que o Ramon conseguiu fazer no Vasco. E aparentemente é o que o Fabiano Bustos consegue fazer no América, apesar da ausência de resultados positivos, mas o América é um time que tem pegada, tá? Deve ser rebaixado, mas é um time que tem pegada. Bom,
Globoesporte.com, deixando os créditos aqui de antemão, antes que me esqueça, a tabela do Campeonato Brasileiro e algumas notícias esportivas, todas elas do site do GE. Temos um novo vice-líder do campeonato, o Bragantino venceu o Palmeiras e hoje é o time que está na busca do Botafogo. Se a gente olhava para o Palmeiras, dizia que muito provavelmente, até algumas rodadas atrás, eu mesmo disse, a briga deve ser entre Palmeiras e Botafogo. Hoje, o Palmeiras está fora da briga. O Abel ele assinou a carta de que a Libertadores é a prioridade máxima, né? E isso declarado até em sua própria coletiva. Vamos chegar no Abel daqui a pouco, tá? Mas os resultados da rodada, vamos lá. Santos 4, Vasco da Gama 1. A goleada ficou até barata, viu? A goleada ficou barata, hein? Cruzeiro 1, América 1. O empate ficou barato pro Cruzeiro. O empate ficou barato. Coritiba 2, Atlético Paranaense 0, gente. Eu falei sobre isso ontem. Olha, o fato de ser clássico pode mudar alguma coisa. E mudou. E muda, cara, é surreal, né? O Coritiba muito provavelmente vai ser rebaixado, mas é impressionante como é que é o futebol, né? O futebol, ele tem essas coisas. O time tá uma tiriça, uma draga, não tá jogando nada e precisa de um casco. Você acha que vai mudar alguma coisa? Eu acho muito difícil. A gente já viu, toda temporada a gente vê isso, né? Às vezes pega um clássico ou o primeiro colocado, vence legal, e aí você fala, agora vamos ver a sequência. E a sequência nada acontece. Então, eu acho muito difícil que mude alguma coisa. É uma SAF, tem jogadores experientes, mas a bola jogada ainda tá devendo. Não sei se muda alguma coisa, se muda alguma chave, e talvez mesmo que mude, talvez seja muito tarde para buscar algum resultado. Porque os pontos que você não pode perder é contra adversários diretos, e o Coritiba perdeu esses pontos. Vencer o Atlético Paranaense é muito importante na questão da rivalidade, mas isso não muda nada para o campeonato. Isso não mexe com o campeonato, né? Que nem América e Cruzeiro, dois times que teoricamente ainda brigam por uma situação de rebaixamento. O Cruzeiro está um pouco longe em posição de tabela, mas não em pontuação. Está longe do América em pontuação, mas não está longe do Goiás, por exemplo. Então, ainda assim, era uma briga direta, se é que a gente pode dizer assim, né? Existe um risco real de rebaixamento do Cruzeiro. Não é um risco alto, mas existe. Né? Coritiba e Atlético tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, assim, são pontos importantes, saldo de gols, talvez, mas talvez seja mais por uma questão de sair da lanterna, né? Porque, olha, América e Bahia já tá uma distância cabulosa, né? Já atinge situações que é legal ver o América jogando, é legal ver, mas, cara, sem resultados não tem como fazer algo melhor, né? Infelizmente. Bragantino 2, Palmeiras 1. O Bragantino conseguiu uma grande virada para cima do Palmeiras. O Pedro Caixinha começou a atacar, colocar atacante, né? Põe atacante aí que nós vamos virar essa parada. E virou. E virou. Se pagou, né? Conseguiu chegar à igualdade com um pênalti bizonho, né? Um pênalti bizonho. E aí o Ramires, no finalzinho da partida, consegue o gol da virada. Mas, como eu falei, e como a gente sempre diz aqui, é importante contextualizar. O Palmeiras entra no jogo, na partida, com, cara, praticamente uma equipe de base. Tava ficando constrangedor pro Bragantino, porque o Bragantino encarava uma equipe de base do Palmeiras. Não é assim, não dá nem para falar que era reserva, porque muitos reservas do Palmeiras são garotos, né? Mas, cara, assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui quem foi, Jailson, se eu não me engano, né? O Jailson, que não é muito querido pelo torcedor do Palmeiras, ele estava no banco para muitos garotos da base. Então, para você ver que a escolha por atletas da base, eu acho que o Abel Ferreira, ele, poxa, eu vou colocar essa garotada porque veio sendo muito cobrado por isso, e ele colocou. E o que fica claro é,
alguns garotos merecem mais oportunidades, só que também fica claro que eles não têm condições de fazer um jogo de 90 minutos no nível profissional ainda. Muitos atletas ainda não têm condições de fazer. Então, muitos torcedores cobram, e talvez o Abel, eu sou um dos mais críticos em relação ao. Eu acho que sou um caso isolado, porque eu não vejo ninguém criticando o Abel em relação ao trabalho de revelar craques da base, né? Porque quem revela os craques da base é a própria base, não é o Abel, tá? O Abel puxa para o profissional e nenhum se tornou protagonista na gestão Abel Ferreira. Talvez eu acho que eu seja um caso isolado. Eu não, de verdade, eu não ouvi ainda nenhum grande comentário. Eu ouço que, coloca a garotada, coloca a garotada, mas eu nunca vi uma crítica ao trabalho do Abel em relação a trabalhar com a base. Mas partidas como essa, fica evidente que talvez a escolha do Abel não é por uma questão de blindar o atleta. A partir do momento em que o Abel coloca um jogador da base como titular da equipe, ele sabe que ele vai queimar uma substituição. Ele sabe necessariamente que uma substituição vai ter que ser feita. É diferente dele começar um jogo com o Zé Rafael, com o Rafael Veiga, com o Rony. Ele sabe que esses atletas, eventualmente, ele vai ter que substituir para poupar. Mas ele sabe que serão atletas que vão aguentar os 90 minutos. Ele colocar um Endrick, que é um garoto diferente, fez o gol do Palmeiras, ele sabe que vai poder contar com um atleta por cerca de 45 minutos, 50, 60 minutos no máximo. Então, o que eu falo aqui, cara, eu reconheço, eu critico muito e vou continuar criticando. Porque se o atleta não está preparado, e muitos mostraram que não tem ritmo de jogo, isso é por culpa do próprio Abel, de não colocar os caras para jogar, e jogar mais tempo. Se ele sabe que o atleta não aguenta mais de um tempo de jogo, então no intervalo coloca um ou outro. E aonde ele tem mais tempo até de conversar, fala, você vai entrar assim, você vai fazer isso e assado, e o garoto joga um tempo inteiro. Isso talvez por própria culpa dele, mas fica evidente que são atletas que não têm condições de jogar uma partida inteira. Condições físicas, né? Condições físicas. Enquanto estava todo mundo mais fresco, talvez, o Bragantino passou por maus bocados e o Palmeiras teve a chance até de fazer mais gols. Faltou um pouquinho mais de capricho, enfim, acertar a finalização. Mas aí quando o jogo, o Caixinha obviamente faz os seus ajustes, mas também quando o jogo entra para um lado mais físico, né? Que aí já mais metade do segundo tempo no final, o Bragantino sobrou para cima do Palmeiras. Então esses atletas não têm condições de jogar um jogo de nível profissional em altíssimo nível os 90 minutos, né? Isso fica evidente. Então para muitos que cobram o Abel, cobram apenas para pôr. Eu cobro em relação ao trabalho, né? Ao trabalho, é de fato revelar os jogadores. Partidas como essa nos mostram que, olha, existe um trabalho sendo feito, mas muitos não estão preparados. E não estão preparados, às vezes, até pela questão da idade, né? Uma questão da própria idade. E ele é um cara que o Abel faz substituições para mexer no componente tático da equipe muitas vezes. Ele tem que queimar uma substituição, porque ele sabe que vai precisar. E aí, por exemplo, ele coloca. Quem que jogou? Deixa eu pegar um garoto aqui que eu acho que todo mundo elogia, né? John John. John John é um nome muito elogiado pelo torcedor, né? Dá mais chance pro John John. Enfim. Luiz Guilherme, se eu não me engano, é outro que o torcedor pede muito, se eu não estou enganado. Aí, de repente, ele começa com o Luiz Guilherme, talvez. Acho que o Luiz Guilherme foi o que foi mais cotado para a posição do Dudu, se eu não me engano, né? Enfim, eu peço perdão aqui aos torcedores, né? Aí ele começa com o Luiz Guilherme, ele tá super bem no jogo, e aí o Abel fala, pô, agora eu vou ter que substituir, porque eu já tô percebendo que... E aí ele tem que mexer no jogo numa situação em que o jogo tá bom pro Palmeiras. E de repente ele fazer essa substituição, o time fica frio, porque não tá tão entrosado, o encaixe pode não ser legal. Então eu entendo essas questões do jogo. Mas aí ele é o profissional que tá lá.
e recebe muito bem por isso, um dos treinadores mais bem pagos do planeta, né? Então a cobrança que eu vou continuar fazendo, ela vai continuar existindo. Eu entendo contextos, eu entendo situações, eu entendo que ele talvez entre nesses dilemas dentro da própria partida, mas ele está lá e a sua comissão técnica também estão lá recebendo muito bem para executar esse trabalho e onde a gente vê nomes sendo revelados por profissional de fato não é do Palmeiras, né? Talvez os principais rivais do Palmeiras estejam fazendo esse trabalho melhor que o Palmeiras. Por uma necessidade, por uma escassez, por falta de grana? Sim. Então seja uma situação forçada, mas estão fazendo isso com mais qualidade que o Palmeiras. A gente vê num jogo entre Santos e Vasco da Gama, o tal do Marcos Leonardo fazendo uma partida espetacular. O adversário talvez tenha permitido situações que o Palmeiras não proporcionaria? Sim, mas é um jogador, foi muito criticado, teve gente que falou, pô, não dá mais, Vasco da Gama não, o Vasco da Gama não, Marcos Leonardo não dá mais do Peixe. E eu falei, cara, o Marcos Leonardo, nos piores momentos do Peixe, eu falei, cara, o Marcos Leonardo pode estar mal no jogo, mas é um dos caras que mais faz uma coisa diferente. Até o Soteldo tava uma tiriça. E eu olhava o Marcos Leonardo e alguns lances isolados na partida, você fala assim, é um dos jogadores mais diferentes do Santos. Você vai queimar esse jogador mesmo? Eu olhava o Marcos Leonardo como um coringa no baralho. O coringa é a carta que vai te salvar de situações difíceis. Eu vi o Marcos Leonardo um coringa. Então, assim, você vai queimar o seu coringa mesmo? Você vai descartar o seu coringa do baralho? Ainda bem que não o fizeram. E ainda bem que o moleque teve cabeça, né? E ainda bem que agora os torcedores o abraçam, porque ele tem tudo para ser um dos artilheiros do campeonato e liderar o Santos nessa campanha de recuperação, tá? Vamos para as notícias esportivas? Bom, começar com o Coritiba, já que conseguiu, é o lanterna do campeonato e conseguiu uma grande vitória antes da bola rolar. O favoritismo era, apesar de ser fora de casa, o favoritismo era todo do Furacão. Apesar do jogo ser no Couto Pereira, o favoritismo era todo do Atlético Paranaense. Todo, sim. Não adianta a gente falar, pô, é clássico, tem esse componente, mas não tem como tirar o favoritismo, não tinha como tirar o favoritismo do Atlético Paranaense. Então, por isso a gente começa com essa notícia, deixando uma moral. Kozlowski, né, o treinador do Coxa, né? E, bom, vou pegar algumas aspas aqui. Eu realizei um sonho. Já me emocionei nos atletibas da base e sempre ganhei. Hoje é meu sexto atletiba e é uma coisa que levo com muito carinho. Estar no Coritiba, ser treinador e não perder para o nosso maior rival. Então, calma, eu vou falar sobre isso. Foi meu primeiro atletiba no time profissional. Eu tenho certeza que onde meu pai estiver, ele está aplaudindo e torcendo. Muitas vezes, nos lances de perigo, eu olhava para onde a gente assistia o jogo aqui dentro do Couto. Tenho certeza que ele estava ali. Cara, esse é um. Eu ia fazer um comentário no meio, né? Por isso que eu esperei, porque é um depoimento emocionante, né? É um depoimento muito bacana. Assim, cara, ele é um jogo místico. É um jogo místico, que é um Atletiba, né? Um clássico. Então, existe um misticismo em torno do confronto. Ele, que é um treinador do Coxa, diz que, poxa, eu olho para aquela ala da arquibancada onde eu fico com meu pai, eu olhei e eu vi que ele estava lá. Então, é um depoimento muito bacana. É um depoimento muito emocionante, mas eu sei que tem o lado emocionante e eu me emociono, tá? Quando eu ouço essa fala. Só que existe um trecho aqui que me preocupa. Existe um trecho que me preocupa e é o que eu ia falar, né? Esse trecho aqui. E não perder para o nosso maior rival. Ou seja, eu sei que existe um componente emocional muito forte. E eu aqui elogiei, dei uma moral, mas a gente não pode deixar de recortar e analisar de forma racional, né? De forma ponderada. Me parece que o ano do Coxa, por Kozlowski, já está feito. Né? Isso é preocupante, né?
certo ponto de vista, eu entendo que a própria gestão, por mantê-lo no cargo, né? Porque eu sempre falo aqui, às vezes eu ouço as mídias locais e muito foi falado, né, do nome do Kozlowski, de manter o Kozlowski, enfim, porque era visto como um interino, como é o Wesley Carvalho no Furacão, e foi ficando, né? E foi ficando. Então, a postura da gestão de repente manter o Kozlowski foi encarada como foi entregue a toalha. E o planejamento para a próxima temporada já está sendo feito. Então, até pela fala do Kozlowski, volto a repetir assim, eu peço perdão, eu sei que é um momento emocionante, e ele falou com toda a emoção no seu coração, mas ele falou, e não perder para o nosso maior rival, né? Poxa, me parece de fato que a temporada está entregue pro Coxa, né? Então, o objetivo era esse, conseguiram, e o que der para fazer de melhor vai ser feito. Né? De repente não ser o lanterna e tudo mais, mas me parece que a coisa está meio encaminhada para o Coxa, né? Me parece, a gente torce que não, espero que tenha sido um momento de virada, mas é muito difícil, gente, é muito difícil. E ninguém que está na parte de baixo da tabela vai conseguir engatar uma sequência de vitórias, né? A gente, de vitórias eu digo assim, 10 vitórias consecutivas, vai ser impossível, né? A gente tem o Vasco da Gama, por exemplo, a gente tem o Santos vai oscilar também, né? E o importante de você oscilar é você se manter no bolo e vencer e tirar pontos de adversários diretos. Então, a situação do Coxa e do América, para mim, elas estão praticamente decretadas, né? É uma questão de assim, de você melhorar ou não a sua situação na tabela. Vamos lá, vamos com Wesley Carvalho, lamentou a postura, não entramos como um clássico. Talvez o fato de não termos entrado de fato como um clássico. Falamos isso a semana inteira com eles e com todos os envolvidos no jogo e pagamos um preço caro quando resolvemos jogar, colocar a bola no chão, fazer nosso modelo de jogo, entrar em ação, criamos chances, mas não aproveitamos. O problema da questão do Atlético não é só a postura, como diz o Wesley Carvalho, mas existe um fator muito importante que vai determinar até de repente a classificação do Furacão na Libertadores ou não. Vitor Roque. Vitor Roque. A gente pode até falar, poxa, como é que um jogador pode fazer tanta diferença? Ele faz, um jogador pode fazer muita diferença. E aqui eu estava falando muito de Palmeiras, eu volto a citar o Palmeiras. No início do ano, com a perda do Danilo, nem foi tanto a do Scarpa que foi falada, né? Eu ouvi tantos programas e sempre se falou, poxa, o Danilo, poxa, o Danilo como um dos pilares para o futebol do Palmeiras, aquele futebol oscilante no início da temporada. Hoje o Palmeiras não faz gols, tem muita dificuldade de marcar gols e muito é acreditado a ausência do Dudu. Então o jogador faz muita diferença. O Furacão não era um time que amassa, e nos últimos anos, né? Não é um time que amassa os adversários, que vence fácil. É um time que marca gols, toma gols, como qualquer outra equipe, mas a artilharia, os melhores resultados, as vitórias, vinham muito no auxílio do Vitor Roque. Jogador muito diferente, ou marcando gols, ou chamando a marcação, ou dando assistência, ou abrindo espaço para outros jogarem, chutar de fora da área, enfim. É um atleta que vai pesar muito nas pretensões do Atlético até o final da temporada. E pode ser um peso decisivo para classificar para a Libertadores, hein? Eu acho que pode ser, tá? Zé Ricardo, falta de concentração no time, tá? Vamos pegar aqui. Cruzeiro que saiu até na frente, tomou o empate e aí sofreu um bocado, hein? Sofreu um bocado contra essa boa equipe do América, que eu acho que vai ser rebaixado, como eu disse, pela questão de pontuação. Mas assim, eu espero que dentro das possibilidades que o time pare de olhar para a pontuação, porque agora não tem muito mais o que fazer e que siga jogando. Que siga jogando bola, porque pelo menos a gente se diverte, como eu falei, né? Não é legal pro torcedor, não é divertido pro torcedor ver sua equipe lá.
Mas, cara, o destino neste momento está selado. O que vier depois é lucro. Então, seguir jogando dessa forma, talvez os deuses do futebol eles olhem com carinho e possa haver uma situação é, de possibilidade, talvez, né? A gente sempre fala da questão dos deuses do futebol, de punir, né, quem age de forma não muito legal e de premiar aqueles que fazem umas coisas legais, né? Então eu espero que um dia talvez aconteça. Pode ser tarde, mas é um primeiro passo, é um primeiro caminho, de repente. Palavras do Zé Ricardo falam muito de concentração na pré-eleição. A maneira como a gente ia entrar e como a América ia jogar estava tão clara que nem falamos muito do jogo. Falamos da concentração, que tem que melhorar, e isso poderia acarretar no desempenho final da equipe, e foi o que aconteceu. Não foi só uma questão de concentração, tá? No final do jogo, a Raposa teve um pouquinho mais de posse de bola, mas viu o América chegar perto com 7 finalizações contra 2 do Cruzeiro. Aquela velha história, né? Que posse de bola não é tudo. E volto a repetir, sofreu um bocado, sofreu desnecessariamente. É um trabalho que está começando, tem muita coisa ainda para ser consolidada, tem muita coisa para ser consolidada, mas dá o tempo. Dá o tempo. O Cruzeiro apostou na questão de ter um fato novo com a troca do Pepa e uma vitória, uma derrota, um empate agora com o Zé Ricardo. Não é um rendimento que o agrada e até o derrota não, um insucesso mais uma vez jogando no Mineirão deixa o torcedor frustrado. E aqui vem o torcedor vaiar a equipe às vésperas de completar 11 meses sem vencer no estádio do Mineirão. É importante a gente destacar que houve um período de tempo em que o Ronaldo rompeu, né, com a empresa gestora do Mineirão, ficou um tempo sem jogar lá, então foram mais meses de acréscimo, mas sem necessariamente ter jogos do Cruzeiro lá, mas óbvio que são números incômodos, são números muito incômodos. Apito final, 3 jogadores foram vaiados quando substituídos no segundo tempo, Nicão, Wesley, Matheus, Vital. Vai ser todo mundo vaiado, né? Time pipoqueiro, tem que ter raça para jogar no meu Cruzeiro. Gente, eu já falei sobre isso antes, inclusive sobre Cruzeiro, e eu vou voltar a repetir, né? Vou voltar a repetir. Não para falar que eu avisei, é na esperança de que alguém ouça. Pelo menos eu falasse, pô, eu deixei a minha mensagem, né, de paz. Deixei a minha mensagem de paz. A gente fica na esperança de que alguém ouça, né, de que caia a luz no ser humano. Porque isso que acontece com o Cruzeiro e sua torcida, aconteceu com o Vasco da Gama e aconteceu com o Santos. E aí quando cai no Z4 é a hora que, opa, agora, né, vai no aeroporto, faz o corredor, né, jogo aleatório do Campeonato Brasileiro, vamos conduzir o ônibus até o aeroporto, vai todo mundo receber lá uma festa, o time jogou mal, não interessa. É festa, é apoio, é comemoração, vamos que vamos. Só que eu falei, cara, agora é tarde. Felizmente deu tempo. Felizmente deu tempo. O campeonato tá chegando, tá avançando. Tem muitas rodadas pela frente ainda, mas tá avançando. Tá correndo e tá afunilando. Se de repente acontece uma tragédia, vai ser tarde, hein? Vai ser tarde para ir até o aeroporto, fazer festa. Ah, perdeu, mas aí, caraca, vocês são craque, né? Aí vai ser tarde. Eu sei que é frustrante, é decepcionante, mas essa não é a hora. Esse que é o ponto, sim. Esse não é o momento. Tem que saber o momento. Se depois chegar num estágio avançado, pode ser muito tarde, hein? Pode ser muito tarde. Não estou falando que o torcedor não tenha que protestar, deixar sua crítica, não é isso. Só que é uma equipe que está claramente sem confiança. Você tirar um pouco de confiança que tem, depois pode ser tarde para tentar dar confiança de volta. Só isso, tá? Só isso. Vamos embora. Vamos com Marcelo Fernandes. A gente vai ouvir o podcast de hoje. Hoje ele é o treinador do Santos, tá?
Hoje, efetivado, depois dessa grande vitória, vai até o final da temporada, pelo menos, como treinador do Santos. Não vai ter essa indefinição. Fábio Carille, será? Quem vem, quem vai? Não. Se vier novo treinador, é apenas para a próxima temporada. E que bom. E que bom que o Santos tomou essa decisão. Eu estava na torcida pelo Marcelo e fico contente que eles tenham tomado essa decisão, porque, cara, agora é muito mais uma questão de mobilização, de aproveitar os momentos. E o Marcelo me parece um cara que vai saber trabalhar isso melhor. É a mesma coisa o Ramon no Vasco. Não é mais uma questão tática, como é que você vai. Qual que é a grande sacada, né? Qual que é o grande lance de genialidade? Não tem isso mais. É apostar no individualismo dos atletas, na força dos atletas, na força da equipe, da confiança e no aspecto da mobilização tentar algo diferente. É óbvio que muitas vezes você vai ver situações muito agradáveis, como que aconteceu com o Vasco também, recentemente. Você vai ver situações muito agradáveis de muitos gols, mas essa não é a realidade, né? Aquela é apenas uma exceção no caminho e o importante é ir somando pontos. Sempre somando pontos, tá? Vamos lá, Santos vai ter 4 desfalques para o jogo contra o Palmeiras. O jogo vai ser no próximo domingo, na Arena Barueri. Lateral esquerdo, Dodô. O volante, Rodrigo Fernandes. O meia, Lucas Lima. E o atacante, Soteldo, estão suspensos. O Soteldo pode ser um peso muito importante. Eu falei aqui, citei o Marcos Leonardo, por exemplo, é atacante, né? É atacante. Você não tem um meia de criação que é o Lucas Lima e você não tem um jogador como o Soteldo, que é atacante também, mas que abre espaços, é o cara do drible, fez um salseiro para cima do Vasco. Fez um salseiro. Jogou bola contra o Vasco. São desfalques importantes, tá? São desfalques importantes. Não sei se vai. Não estou nem falando de uma questão de derrota, até porque o Palmeiras não está jogando bola para isso, né? Para vencer o Santos, mas por uma questão de buscar pontos, talvez vai ser aquela partida que não vai ser agradável de assistir, tá? Sobre Vasco da Gama, ele cita mais uma vez aquela questão de, pô, conseguimos algumas vitórias e tal, mas eu nunca falei que estava salvo, né? Falei que não ia cair, mas não falei que vai ter que brigar até o final. Creio que disputamos um bom primeiro tempo e assim o fizeram. Cara, bom, deixa eu terminar a falar do Ramon. Os dois times dividiam o controle, se atacavam e se defendiam. E foi uma situação muito infeliz para nós o pênalti, porque aí se abriu o marcador e tivemos que arriscar muito mais no ataque, não estivemos tão prolixos. Me sinto orgulhoso do time, de tudo que estamos fazendo, porque nos últimos 4 jogos ganhamos 3 e perdemos 1. E nunca dissemos que iríamos ganhar todos os jogos. É uma luta até o final. Vamos seguir lutando, falta muito tempo, mas sabemos que temos que corrigir alguns erros que cometemos. Assim, o jogo estava até legal, o Santos sai na frente, o Veguete consegue empatar e nos acréscimos do primeiro tempo o Vasco acabou no jogo. O Vasco simplesmente acabou no jogo. Final do primeiro tempo, o Vasco acabou na partida para nunca mais voltar. Foi um negócio meio bizarro. Parece que desligou o plug da luz, sabe? Sabe o switch da luz, que se apaga a luz? Parece que foi isso que aconteceu. De repente, pum! O Santos marca 2 gols, termina o primeiro tempo 3-1. É uma loucura, né? Uma loucura. E o segundo tempo, é aquilo que eu falei, cara. Foi 4-1 e aí tem que agradecer. E tem que agradecer, porque poderia ter sido muito pior. Muito pior. Alguns jogadores que vinham muito bem, muito mal. O Peck entrou como titular, porque o Rossi não estava suspenso, né? Então foi muito mal no jogo. Acho que é um jogador que fica evidente com essa partida que é um jogador mais de segundo tempo, para pôr mais velocidade, para fazer um salseiro com uma defesa um pouco mais cansada, um pouco mais lenta. Paulinho também não estava legal, ele que é um dos principais jogadores dessa arrancada do Vasco da Gama, não estava muito legal. Veguete segue sendo um cara de muita personalidade,
fez a sua parte mais uma vez, depois ficou meio isolado. Cansou um pouquinho, ficou um pouco isolado também, porque o time todo estava fazendo uma partida ruim. Então, partida fora de casa vai ser complicado. Acho que o Vasco vai ter que vencer todos os seus jogos em casa. É uma parada difícil, mas tem que pôr essa meta, porque vencer fora de casa vai ser muito difícil. Conseguir uma vitória contra o América foi talvez uma daquelas vitórias espíritas, né, como a gente costuma dizer, mas não dá muito para contar com o resultado fora de casa. O Vasco tem outra postura fora de casa, outra postura. E é importante a gente destacar este ponto, porque quando jogou no Independência contra o América, tinham muitos torcedores do Vasco lá. E mesmo assim, o Vasco não conseguiu jogar bola para aqueles torcedores. Então, o fator Rio de Janeiro pesa na atuação do Vasco. Então, essa campanha como mandante vai ser muito relevante e vai ter que usar isso a seu favor. E vai ter que conquistar esses pontos, tá? Vamos para finalizar, Bragantino e Palmeiras. Bragantino que hoje é o vice-líder da competição. Então a gente vai deixar uma moral para o Pedro Caixinha. Sabíamos que olhando para a tabela, que ganhássemos, ficaríamos na segunda posição. Mas isso para nós não é o mais importante. Ganhamos porque colocamos em prática nossos comportamentos, querendo jogar o nosso futebol. A tabela não nos diz nada. Não somos candidatos a nada, certamente. Ainda é cedo para falar qualquer coisa. Eu acho que o Caixinha, ele não menosprezou o seu trabalho de forma alguma, ele coloca os pés no chão. Ele coloca os pés no chão, porque naturalmente, quando você chega à vice-liderança do campeonato, cria-se uma expectativa desnecessária e coloca-se uma pressão que também é desnecessária. E o Caixinha coloca exatamente isso. Nós estamos num bom momento, chegamos até aqui, mas vamos oscilar como qualquer outro. Gosto do discurso, né? Eu gosto do discurso, porque a gente tem visto coletivas recentemente, e a gente vai pegar um trecho da coletiva do Abel, e eu citei o Abel e o Fernando Diniz, e o Mano Menezes do Corinthians, em pouquíssimo tempo, deve adotar um discurso muito semelhante, né? Onde, cara, assim, eu não tô falando que falta humildade para esses personagens, mas o discurso é um discurso com um altíssimo grau de arrogância, né? Onde nada pode ser questionado, onde nada pode ser perguntado, onde parece que questionam perguntas de repórteres como se as perguntas fossem ruins, perguntas sobre questões técnicas. O Abel fala assim: eu sou treinador, eu estudei para isso, por isso estou aqui. E por isso você está aí. Para mim, é óbvio que assim, ele está dizendo que você estudou para ser jornalista, por isso que você está aí. Mas é um discurso que soa muito arrogante, né? Porque você não sabe tudo. E por mais que a gente tenha que contextualizar que o Palmeiras entrou com um time de base praticamente, perdeu. Então, por mais que você faça escolhas, que você priorize, que você poupe, você não sabe de tudo. Caso contrário, você encontraria uma forma de bater o Bragantino. E estava até batendo. O resultado estava ficando constrangedor para o Bragantino, como eu falei, tá? Isso aqui não é uma crítica ao Abel. A crítica que eu faço é no tom das coletivas, porque essa sim foi uma coletiva mais tranquila, mais pés no chão. Ele cita o fator da Libertadores, né? É um cara que não gosta muito quando se fala do futuro, né? Mas não teve como fugir de perguntas em relação ao futuro. Não tem jeito, porque quando você poupa da forma como o Abel poupou, o planejamento é para o futuro. É para um jogo próximo que está para acontecer. É para buscar a classificação para cima do Boca. O Palmeiras perde do Bragantino. O Boca teve um clássico contra o River e perdeu por 2-0, se eu não me engano, na Bombonera. Então também o Boca fez uma escolha. E o Palmeiras fez uma escolha. E não há, cara. É uma coisa simples. É uma coisa que eu sempre falo. Não há demérito você admitir certas situações. Não há demérito você parabenizar o adversário. Acabei de ler o trecho do Pedro Caixinha. A tabela não nos diz nada.
não somos candidatos a nada. Eles não são candidatos a nada ainda. Tem muito campeonato pela frente. Oscilaram, chegaram à vice-liderança a muito custo. Vou pegar até mais umas aspas do Caixinha. Ó. Não somos candidatos a nada, senão a fazer tudo e trabalhar como estamos trabalhando, com essa humildade, com respeito por todos, por este grande projeto que quer vencer no futebol brasileiro. Mas ainda falta muito. Falta criar muito as bases. Falta também que nos respeitem mais como equipe, como instituição. Uma coisa podem crer em nós, vamos trabalhar sempre, vamos ser candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Foi assim que começamos e assim vamos acabar. No final do ano, no final do ano não, no final fazemos as contas. Muito bom o discurso do Caixinha. Muito bom. Sim, a gente não vai prometer nada. A promessa é que a gente vai lutar como a gente sempre lutou. Existem limitações, existem méritos dos adversários, existem situações condicionantes, contextos. É um time que, em termos de elenco, se a gente olhar para os titulares, não dá para equiparar com o Palmeiras. Mas jogando com os reservas, e até por isso, talvez, houve um certo desleixo de olhar para o time do Palmeiras. Time de base, né? Time de garotos, a gente vai ganhar esse jogo. Talvez, e isso não é falado, são coisas que não são faladas, mas na sua cabeça, isso vem à sua cabeça. São coisas que não são faladas. Não estou falando que o Caixinha falou isso ou que algum jogador falou, o Palmeiras está de time de base, vamos ganhar. Não foi isso, mas mentalmente isso vem no seu subconsciente. Que, vai ser jogo, a gente vai dar aula aqui. Eles podem até ser mais habilidosos, mas na parte física eles não vão ganhar. E sofreu um bocado para ganhar. E lutou, como disse o Caixinha, né? E lutou bastante. Então, não há demérito em reconhecer essas coisas. Falta muito. De repente, se a gente olhar para o Abel e para o Fernando Diniz, mérito dos adversários. Buscaram gol, buscaram mais gols. Poderiam ter aceitado empate, poderiam, no caso do Fluminense, ter aceitado uma vitória por 1-0. A gente entrou com o time reserva, então tem contextos e o adversário tem seus méritos, porque se nós estamos focando em outra coisa, eles estão focando nisso e no agora. Então, cara, não há demérito. Né? Nunca há o demérito. Eu não vejo o problema de você ter esse pouquinho de humildade e olhar que você faz parte de um ecossistema. E se você hoje é um cara consagrado, é graças a esse ecossistema que te ajudou a chegar lá. É só isso. Vamos lá. Palavras do Abel. Vocês viram a quantidade de jogadores de nosso segundo time que fizeram um primeiro tempo extraordinário. E fizeram um bom primeiro tempo mesmo. Não digo extraordinário, mas tiveram chances de fazer mais gols. E se de repente tivessem sido um pouquinho mais eficientes e o Richard Rios, eu acho que foi o Richard Rios, não tivesse cometido aquele pênalti bizarro, o Palmeiras de repente poderia sair com uma vitória improvável. Foi uma pena, porque merecíamos chegar ao intervalo com uma vantagem maior. Verdade, concordo com o Abel. O Bragantino só entrou no jogo após o pênalti. Eu não acho que o Bragantino entrou no jogo após o pênalti. Na volta do intervalo já voltou melhor. Já voltou com outra postura. A gente viu o jogo e falou, cara, é uma questão de tempo. Porque não é nem pelo aspecto técnico, é pelo aspecto físico. Era uma questão de tempo. Para mim, o Bragantino chegar ao gol da igualdade. E depois acabou por fazer o segundo gol em um cruzamento de fora da área, né? Abel elogiou a solidez do Palmeiras. Vamos pegar aqui. O pênalti foi um momento chave do jogo. Até os 60 minutos, o Bragantino teve uma oportunidade de perigo no primeiro tempo. Depois do pênalti, sim. Carregaram, jogando em casa, com ritmo de jogo, volume. Isso era uma questão de tempo para acontecer, não é o gol que mudou isso. Não foi o gol que mudou isso. É óbvio que o gol dá uma injeção de ânimo. Ele é meio que um doping, né, dentro de campo. Um doping de adrenalina, né? Mas, para mim, era uma questão de tempo. Não vencer, mas o gol do Bragantino, se não viesse na forma de pênalti, eu acho que viria em algum momento, pela questão física. Mas até o pênalti nós estávamos completamente por cima. Foi pena no primeiro tempo que duas bolas bateram na trave. Uma poderia ter entrado. Acontece, são coisas do futebol. Aquilo que eu acabei de falar, né?
É aquilo que eu acabei de falar. Poxa, você tem que valorizar a sua equipe, você tem que valorizar o trabalho da sua equipe. Mas não custa, cara. Você fala, cara, parabéns aos caras. A gente fez uma escolha, a gente foi bem nessa escolha, mas eles prevaleceram. É simples, cara. É simples. Você pode falar do seu jogo. Eu acho que você tem que dar moral para seus atletas, você tem que dar confiança para seus atletas, mas, cara, parabeniza o adversário. É uma parada que não custa. Nós, enquanto formadores, temos que ajudá-los no que precisarem nos momentos de glória ou de azar, como foi de hoje. Passamos confiança e dizer a eles que esses momentos nos ajudam a crescer e criar casca e a nos preparar para o futuro. Eu acho que isso é importante, essa fala do Abel, tem um pouco a ver com o que eu falei. Eu acho que ele tem que dar mais oportunidades. É óbvio que você não quer deixar escapar muito essa questão o título do Campeonato Brasileiro está fora de questão já. Essa escolha do Palmeiras fica muito evidente, mas essa questão da zona de classificação para a Libertadores, né, que é o plano de contingência. Mas dentro desse planejamento, eu acho que dá para o Abel colocar mais o time como ele fez. Pô, totalmente reserva, é maluquice? É maluquice. Mas é o único jeito de ele colocar. Porque já que jogando com os titulares é uma outra mecânica de jogo e ele não se sente confortável, e eu acho que até os próprios atletas não se sentem confortáveis a jogar com os titulares, porque, como eu falei, é outra mecânica. É um time que funciona em outra rotação. E os jovens não acompanham muitas vezes. De repente, um ou outro jogo, ele tendo planejamento, cara, eu preciso colocar esses moleques para eles terem confiança, para eles verem que, poxa, dá para fazer parte desse time. De repente eu demoro a me adequar a jogar ao lado de um Veiga, posso demorar para jogar do lado de um Rony, posso demorar para, mas dá para jogar. E com essa confiança que eles ganham, sejam com vitórias ou com derrotas, do técnico indo lá e, pô, gente, vocês jogaram bem, fomos legal, pesou o físico no final, mas faz parte. Com o tempo, vocês são muito jovens, por isso que eu falo para trabalhar duro, para aguentar um jogo de alta intensidade. Agora, se vocês têm a oportunidade de ver o que é jogar com atletas de nível profissional, e aí vocês têm a oportunidade de ver, poxa, precisamos trabalhar forte. Porque no treino, você não treina 90 minutos, um jogo de 90 minutos contra o Gustavo Gomes, contra um Murilo. Você não treina. O treino dura pouquíssimo tempo. E ali você vê que os caras são diferentes, mas o aspecto físico não chega a pesar num treino. E no jogo, sim, o cara vê e fala, pô, realmente, eu posso ser até bom tecnicamente, mas tá faltando a parte física. Enfim, né? Vamos ver. Vamos ver se com momentos como esse, aí sim o técnico Abel Ferreira consiga colocar e revelar de fato jogadores, protagonizar, se é que a gente pode dizer assim, né? Conseguir revelar protagonistas da base do Palmeiras, tá? É isso, gente. Vamos com Marcelo Fernandes. Agora sim, peço perdão pelo longo podcast. Santos Futebol Clube, o canal do Santos no YouTube. 1 milhão e poucos seguidores, vamos aumentar, né? Dá para aumentar, convoca aí os seus amigos, os seus conhecidos, os seus familiares, torcedores de outras camisas. O vídeo está na descrição. Então, primeiro abre, se inscreve e curte se você não está inscrito, nem curtiu o vídeo. E depois volta para ouvir com a gente. Aí você volta, a gente ouve junto, vamos fazer alguns comentários em cima do agora técnico do Santos, Marcelo Fernandes. Pela vitória. Queria saber se agora o Marcelo, depois de 2 jogos, 2 vitórias, será o técnico do Santos até o final da temporada. Internamente o Galo já conversou comigo a respeito disso e ele confirmou sim, eu sou o treinador do Santos hoje. Marcelo. Bom, tá confirmado, né? Porque até o momento era uma especulação. Era uma especulação. Então, por isso que agora não é segredo para ninguém, mas por isso que foi perguntado na coletiva, né? Marcelo aqui. Oi. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Parabéns pela vitória. O Santista, acima de qualquer outro torcedor, adora o drible, adora as jogadas de efeito. E o que o Soteldo fez aqui, claro, agita o estádio, o Santos estava bonita na frente. Mas qual o tamanho do prejuízo com a perda dele e do Lucas Lima, além do Dodô, que você não vai ter no Clássico contra o Palmeiras no próximo final de semana? Não trabalhamos nessa parte de querer fazer uma situação dessa, né? Os jogadores estão bem focados naquilo que tem que ser feito.
temos um caminho muito longo ainda e nós sabemos o que tem que ser feito. E um dos temas que a gente pede muito é simplicidade no nosso dia a dia. O Soteldo é um baita jogador, um cara que está se dedicando ao extremo nos treinos e ele tem essa irreverência. Logicamente, a gente já falou para ele que isso não era para ser feito, ele também reconheceu, já pediu desculpa, mas é como você falou, num lance que não precisava ter nada disso, nós acabamos perdendo um jogador do nível dele. E assim, aconteceu, ninguém esperava, nada disso. A gente não gosta a gente não quer para os outros também, entendeu? Então, o Soteldo sabe que não precisava ter feito isso, ele mesmo se desculpou no campo, se desculpou aqui com a gente e vida que segue. Ele é um jogador irreverente, um jogador que fez uma baita partida, um baita jogo, o dia a dia dele está sendo maravilhoso, está se dedicando muito e assim, não só ele como todos, né? Mas isso aí já foi contornado e com certeza não vai acontecer mais. Marcelo. Isso que foi falado, eu nem comentei, né? Mas o Soteldo fez uma gracinha ali no segundo tempo e gerou uma confusão desvairada, né? O João gerou um tumulto desvairado ali e empurra, enfim. Acho que até mereciam mais cartões vermelhos, mas enfim. O Soteldo, acho que. O Soteldo não foi expulso, né? Quem foi expulso? Deixa eu ver, para não falar bobagem aqui. O Lucas Lima foi expulso, né? Foi o único expulso. Eu acho que o João Paulo levou amarelo e podia ter tomado vermelho, na minha opinião. Mas assim, não condeno. Digo assim, poderia, tá? Poderia. Se a arbitragem fosse rigorosa, poderia. E o próprio... Cara, o Dodô não. O Soteldo eu não acho que merecia cartão. De verdade. Eu não acho que merecia cartão. Ele tomou porque ele fez a gracinha ali e gerou tumulto. Mas, cara... Gente, sim, se o time do Vasco perde a cabeça, a culpa é dos caras. O que o Soteldo tem a ver com isso? É por isso que eu não concordo com esse tipo de situações. É óbvio que a arbitragem vai pela questão de, olha, não é uma infração, mas gerou-se um tumulto. Mas, gente, se a confusão começa, é óbvio que a gracinha nunca é legal, mas para mim foi algo normal. Para mim é algo do esporte. Se o time adversário não sabe perder, desculpa. Aí quem tem que tomar cartão vermelho é os caras. Quem tem que ser punido é os caras. Né? Não é o Soteldo. O Soteldo fez uma gracinha ali, claramente com uma situação de desmoralizar o atleta e consolidar a vitória. É isso, pô, vão queimar um pouquinho mais de tempo, vão consumir um pouco mais de tempo, tirar os caras de vez do jogo, porque sabem melhor do que ninguém como é esse time do Vasco. Talvez uma faísca, uma fagulha, os caras não digo que voltariam para o jogo, mas poderiam tornar o jogo difícil. E naquela altura estava fácil para o Santos. Então eu não concordo muito com esse cartão do Soteldo, mas enfim, a gente sabe como é que é a arbitragem no Brasil, quando o cara, o personagem faz uma gracinha que acaba gerando uma confusão, ele é punido com um cartão amarelo. Eu discordo, mas a gente sabe como é que é a arbitragem, acabou tomando cartão e é por isso que falam dessa situação, né, de que, poxa, mais uma vez que o Soteldo toma um cartão de graça, fica fora de uma partida importante. Por quê? Porque no calor do jogo ele não toma as melhores decisões. E aí pode ser que contra o Palmeiras, como eu falei, eu não sei se o Palmeiras ganha porque não tá fazendo gol, mas... E a defesa tá muito sólida, então não vai perder. Mas, cara, e se perde? E se perde do Palmeiras? E se no jogo, depois da análise pós-jogo, chega-se à conclusão de que, poxa, os atacantes do Santos ficaram isolados. Faltou ali um Lucas Lima para de repente ter essa bola de ligação. Faltou o Soteldo para quebrar linhas, para abrir espaços. E se depois do jogo chega-se a essa conclusão? Aí você fala, pô, parabéns, né? A gente, além de perder pontos importantes, a gente perdeu para um rival. Então, são pequenas coisas que a gente entende. E eu volto a repetir, eu não concordo com esse cartão que ele tomou. Mas, do jeito que é a arbitragem hoje, você não pode pagar para ver. Você não pode pagar para ver. Né? Enfim, pode ser a gente só vai saber se é um desfalque importante ou não depois do resultado. Mas, neste momento, é um baita de um desfalque. Talvez o maior desfalque do time. Talvez não. Ele, eu acho que o próprio Marcos Leonardo seria um grande desfalque, né? São os dois desfalques mais relevantes do time, na minha opinião, mas, cara, é um dos pilares da equipe. Boa noite.
Tudo bem? Tudo bom. Já seu segundo jogo, sua segunda vitória. E o terceiro gol, se não me engano, em jogada ensaiada do Santos contra o Bahia. Tiveram uns lances de jogada ensaiada. Hoje também a casquinha do Dodô com o Rincon chegando no segundo pau. Queria saber de você como tem sido a sua avaliação para treinar esse time, né? O que o Santos precisa melhorar, que você vem batendo na tecla para treinar esse time, porque a gente já viu que houve esse tipo de evolução, né, com essas jogadas ensaiadas e, claro, todo o resto da sua avaliação. Obrigado. É assim, eu falo porque eu retornei aqui com o professor Diego Aguirre, né? E ele pegava muito nesse sentido no pé e a gente deu sequência a tudo que ele pensava. Logicamente que na mudança dos 3 zagueiros, eu volto a dizer isso, estava bem sossegado de falar, porque quando o auxiliar dele veio me perguntar, eu comentei para ele que numa ocasião aqui, nós com 3 zagueiros, e ele optou. Então eu estou bem tranquilo para fazer o que está sendo feito. Agora, o treinamento que a gente faz, sempre estudando o adversário, né? A gente tem essa bola forte com o Dodô no primeiro pau, sabendo que essa casquinha dele é bem proveitosa. Como a gente tem o Joaquim, é um cara que é marcado, o Dodô acaba sendo um elemento de surpresa. Isso tem nos favorecido, e logicamente na bola morta a gente pede sempre algum jogador ali, hoje foi o Rincon, e conseguimos a vantagem. Temos que trabalhar isso. No jogo do Bahia, ganhamos o jogo em bolas paradas, e hoje, mais uma vez, fizemos um jogo muito bom por baixo também, time criando muito, e o mais importante, tendo humildade para marcar. O Vasco é uma grande equipe, nos dificultou muito, principalmente no primeiro tempo. O menino Kevson deu um azar ali de chutar a bola em gol e acontece, mas é um menino de personalidade, levantou a cabeça, deu a volta por cima, fez um grande segundo tempo e ganhamos uma grande equipe, uma equipe qualificada, com um grande treinador, e acho que o nosso íntimo, assim, já depois da vitória do Bahia, essa de hoje, nos deixa muito confiantes, mas é que nem eu falo. Aqui não tem oba-oba, não tem nada. É pezinho no chão, é trabalho. Nosso caminho ainda é muito árduo e difícil pela frente. Marcelo. Esse aqui, o final acho que é o ponto mais importante para mim, né? Porque falar de bola ensaiada, a gente só vai falar quando fizer os gols, né? Se não fizer o gol, passar perto, bater na trave, ninguém vai falar de bola ensaiada. De bola parada, né? Jogada ensaiada. Então, é uma coisa importante, porque isso te ajuda em momentos difíceis. Ajudou no jogo contra o Bahia, uma virada até naquela altura do jogo improvável, mas aconteceu. Pouco tempo de treinamento. Você acha que assim, pô, treinaram a exaustão? Não, óbvio que foi treinado, mas existe o mérito. Existe um grande mérito. Agora, é importante a gente sempre contextualizar. E aqui não estou tirando mérito, hein, do time do Santos e do trabalho do Marcelo, mas os 2 jogos citados de bola parada foram contra 2 defesas muito frágeis, né? 2 defesas muito frágeis. Bahia e Vasco da Gama. Óbvio que há um mérito, hein? Não estou tirando mérito. Eu só estou falando que assim, poxa, considerando o tempo de trabalho e os adversários que foram ultrapassados no caminho, vencidos no caminho, existe um grande mérito, porque isso não acontecia com o Santos, então o fato de acontecer já é algo muito diferente, já é algo fora da curva, só que também é importante te ressaltar que os adversários dão uma leve contribuída, tá? A gente só vai saber quando pegar grandes camisas. Se aí de fato o time está muito bem treinado, né, para esse tipo de jogada. Nesse momento é um time que está bem treinado, mas também pegando defesas que, vamos combinar, deixaram espaços relevantes para que acontecesse. Então, a gente cita o mérito aqui, mas, cara, os gols que o Bahia tomou foi uma coisa cabulosa. Não tem explicação. Não tem explicação, mas acontece. Então, não tirando mérito, mas contextualizando, eu acho que o mais importante que ele falou foi no final. Não tem oba-oba. Não tem oba-oba. E não é um treinador que você fala que tem a fala forte, né? Bate na mesa, mas você vê que ele é convicto. Ele é convicto. Não é um Diego Aguirre que, apesar das suas convicções, tinha uma fala bem mansa, parecia até um pouco desanimado. O Marcelo não. Ele fala firme, ele fala convicto e ele passa a mensagem, cara. Ele passa a mensagem. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você passar uma mensagem. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você vir na coletiva e falar, não, as coisas vão melhorar, vão mudar. E o torcedor fala, isso aí, mais do mesmo, não vai acontecer nada. Estamos lascados. Outra coisa é o treinador ir lá e falar, tem muito trabalho, não tem oba-oba, os caras, pô, vai virar, cara. Nós vamos virar essa chave. Nós vamos salvar. Você vê que existe uma coisa, um negócio muito diferente de falar e de passar uma mensagem.
E o Marcelo, para mim, passa uma mensagem. Não é treinador como é, por exemplo, o Ramon e o Fabian Bustos, que eu acho que às vezes são mais enérgicos, talvez, né? Mas o Marcelo é um cara de fala firme, fala objetiva. E ele passa a mesma mensagem, de uma forma diferente, mas ele passa a mesma mensagem. Hoje, quando eu olho para o Marcelo, é muito diferente de quando eu olhava para o Aguirre. Que eu olhava, pô, o Aguirre também é fogo, né? Complicado, tá uma tiriça, o time tá num mau momento, mas não passava confiança, com todo o respeito ao Aguirre. O Marcelo passa confiança, e não é pelos resultados, é pela forma como ele dialoga, pela forma como ele dialoga com a câmera, com o repórter. E a mensagem que ele passa é diferente, na postura corporal e na forma de falar. Boa noite. Queria que você falasse dessa conversa com o Galo, né? Imagino que, lógico, ele tenha passado o reconhecimento do trabalho, o que ele passou, você está efetivado até o fim do ano, o que ele te passou sobre a tua situação no cargo, e também falasse, claro, além do teu trabalho dentro de campo que você mostrou, tem o carinho da torcida, foi importante também. Antes do jogo ficou, presuntinho. O pessoal está te apoiando, queria que você falasse também disso, do apoio da torcida. A torcida, vou falar primeiro da torcida. A torcida, eu sou suspeito em falar porque eu já estive lá. Então, assim, para mim, é o reconhecimento, porque eu tenho um título no clube e todas as vezes que eu sou designado para estar nesse momento, são sempre momentos turbulentos. E graças a Deus, Deus sempre me abençoou nesses momentos que a gente faz um trabalho sério, um trabalho de bem coeso com o treinador que ali está. Infelizmente, pelos resultados, ele sai, a gente é obrigado a pegar. E assim, cara, a torcida, só tenho a agradecer a todas as organizadas, a todo mundo, que eles têm nos dando apoio. Na hora que estava um momento muito ruim, eles fecharam com a gente, que iam parabenizar a gente, continuar dando incentivo para que a gente continuasse no caminho, que eles acreditavam na gente. Eu da torcida eu só tenho a agradecer, não posso reclamar de nada, eles estão ali para vaiar, para falar. E quanto ao Galo, foi uma coisa super normal. O Galo, eu tive a felicidade de trabalhar com ele aqui como jogador, joguei com ele aqui anos e anos, e a gente tem uma amizade muito grande. E é uma figura muito importante nesse recomeço também. Chegou numa hora bem difícil, um cara que abraçou a ideia, que os jogadores estão acreditando muito e tem feito um grande trabalho lá dentro. E a conversa no meu caso foi super tranquila. Eu falo para você que não quero saber de nada. Ele já tinha me comunicado que eu vou ser o treinador, sim, entendeu? Mas tem as pessoas para ele conversar. No meu caso, eu só quero me preocupar com os jogadores, com o dia a dia, e eu não estou preocupado com nada, quanto vai ser, deixar de ser, não é problema meu. Isso não é problema para agora. O problema agora é poder ajudar o máximo possível o Santos Futebol Clube. Marcelo, Você vê que ele vai até falar, eu vou fechar o podcast aqui, e ele vai até falar sobre isso, né? Ele vai ser perguntado em relação ao que significa para ele, né? Em termos de carreira, que pode ser uma plataforma para ele sair de um cargo de auxiliar para, de fato, se projetar para um cargo de treinador, que deve ser o sonho do cara. Deve ser o sonho do cara, não dá para mentir. Mas você vê que, cara, esse não é o momento. Esse não é o momento. Óbvio que ele está preocupado com o seu plano de carreira, mas esse não é o momento da vaidade. Eu acho que todo treinador tem que ter a sua vaidade, é importante. Porque, como eu falei, o treinador tem que defender o seu. Então, acho que é importante todo treinador ter uma vaidade, uma certa vaidade. Mas, para o momento do Santos, essa não é a hora. E o Marcelo, cara, é um cara que, como eu falei, ele passa uma mensagem de que, olha, existem coisas mais importantes do que o fato de eu ser treinador ou não. Eu já sabia que eu ia ser treinador, mas eu não estou interessado nisso agora. Isso aí é com eles. Negociar quanto vai pagar, o tempo de contrato, não vem ao caso. O que vem ao caso é o Santos agora. É o Santos agora. Então, assim, tem o trabalho que ele conseguir executar, e se for bem sucedido, isso será as credenciais para o Marcelo colocar no currículo dele. Então, sempre quando a gente... Eu acho que na vida profissional de muita gente, não com todas, obviamente, né? A gente não aconteceu, até porque eu conheci muita gente muito preguiçosa, né? Com todo respeito. Mas no início da vida profissional de muita gente, eu conheci muita gente assim, e isso aconteceu comigo. Existe um ponto da sua carreira que dinheiro é importante. Eu falei, cara, e aqui não é nem julgando, tá? Eu falei de se tem pessoas preguiçosas, mas existem pessoas que estão focadas no dinheiro mesmo. E o que é normal, tá, gente? Existem pessoas que só querem ter um emprego e estão felizes com isso. Existem pessoas que vão exatamente para onde pagam mais
E tá tudo bem, eu não tô questionando, tá? Eu não acho que o que tá certo ou errado. Eu só digo assim, existem muitas pessoas, e eu conheci muitas, trabalhei com muitas pessoas assim, que no momento da carreira, eles entendem que o dinheiro não é o mais importante. O que é importante é o que eu estou vivenciando, essa experiência que eu estou adquirindo. Então hoje, eu como profissional, eu posso dizer que, cara, tudo aquilo que de repente eu sofri, ganhando pouco, trabalhando muito, aquilo, obviamente que eu dei muito lucro para muita gente, mas aquilo me tornou um profissional consolidado. Porque é uma escola, você aprende muita coisa em pouco tempo. E é mais ou menos essa pegada do Marcelo. É que assim, e volto a repetir, não é dizendo que está certo ou errado. Existem perfis e perfis de pessoas. O Marcelo tem esse perfil, que eu vejo muito da minha pessoa, né? E, cara, agora não interessa assim, quanto que eu vou ganhar, o que, que vai acontecer, o que interessa é o trabalho aqui. Se tiver que. Se chegar para ele e falar, você não vai receber nada nesse tempo, hein? Eu tenho certeza que o Marcelo não vai negar. E não é nem por uma questão dele pensar, falar assim, ah, não, isso aqui pode ser uma plataforma. Eu tenho convicção de que no subconsciente dele, ele sabe que, poxa, isso é uma oportunidade. Mas não é. O momento não é de pensar nisso agora. Posso estar errado, mas é essa a mensagem que ele me passa. E quando você trabalha assim, essa questão de, poxa, de pensar no dinheiro, você sabe que a pessoa vai se dedicar até o último. Não dizendo que as outras não vão. Eu só estou dizendo assim, quando não é uma questão de contrato, uma questão de dinheiro, você sabe que a pessoa vai estar lá simplesmente porque ela quer estar. E ela vai buscar um melhor resultado simplesmente porque ela quer fazer, cara, porque ou de repente ele gosta muito do Santos, ou porque ele quer dar esse presente ao torcedor do Santos. Se você pode unir o útil ao agradável, o ambiente de trabalho e a grana, é o melhor dos cenários. Mas eu vejo o Marcelo hoje num momento que, assim, cara, isso aí é para eles. Eu não sei quanto que vai ser, como é que vai ser, não estou interessado. O que eu quero é trabalhar. E eu vejo muito disso, do que eu passei, né? Quando jovem, que eu não sou mais um jovem, né? De iniciar e falar, cara, não interessa quanto eu vou ganhar nesse momento. Eu quero fazer uma parada e eu quero, acima de tudo, até porque o trabalho é a coisa que mais consome tempo na nossa vida, eu queria me divertir acima de tudo. Eu queria me divertir acima de tudo. E assim eu consegui fazer. Tá? Então, com isso eu fecho o podcast de hoje. Fico na torcida, muito sucesso. Tá? Não é porque agora é treinador oficializado, mas já tinha ouvido a primeira coletiva do Marcelo, agora mais uma, e a mensagem que me passa é a mesma coisa. É um cara que desejo muito sucesso, volto a repetir, e eu acho que ele vai tirar o Santos dessa situação difícil. O Santos não vai sair de uma situação delicada até o final do campeonato, tá? O Santos não vai sair. Se eu pegar o Bahia, Goiás, Santos, Vasco, Internacional, talvez, próprio Corinthians, o Cruzeiro, eu acho que não são equipes que vão ter uma tranquilidade total até o final do campeonato. Mas eles podem pelo menos olhar para trás e falar, cara, se tá ruim pra gente, tá ruim para aqueles 4 lá atrás. Tá pior para aqueles 4 lá atrás. Eu acho que essa vai ser a temporada do Santos e a temporada do Vasco. De que assim, cara, tá ruim pra gente. Mas para aqueles 4 lá atrás tá muito pior, cara. Tá? Gente, é isso. Mais um podcast longo. Peço perdão, a gente se delongou demais nas notícias esportivas, mas amanhã vamos trazer a agenda do dia, né? Deixar o convite a vocês, para quem não tá ligado na agenda do dia, né? Vamos embora. Porque terça-feira não, segunda-feira, né? O líder do campeonato entra em campo, vai receber o Goiás e é aquela coisa. Vamos ver se abre mais pontos ou se de repente deixa uma esperança para os que vêm atrás, tá? E o Goiás é jogo, dispensa comentários, é jogo para empurrar o Vasco para a zona do rebaixamento e sair, né? Então vamos ver como é que se assiste esse jogo. A gente volta amanhã para falar um pouquinho mais de Botafogo e Goiás. Por hoje eu encerro. Você que não acompanha até aqui, peço para deixar uma moral. Valeu demais. Uma ótima semana para vocês. Um forte abraço e amanhã estamos aí. Tchau.